Nunca confie cegamente em alguém no mercado financeiro. Essa é a principal lição que você tem que ter extraído dessa primeira metade de 2023. Eu sou o Thiago Salomão, fundador do Market Makers, e hoje eu vou trazer algumas reflexões de tudo o que aconteceu ao longo de 2023 e te mostrar o motivo de não seguir ninguém cegamente no mercado quando alguém te der alguma recomendação, alguma dica de investimento, e ter sempre o senso crítico quando você consumir esse tipo de informação. Seja ele um influenciador, um gestor de fortunas, um analista famoso, algum site recomendando, e até a gente aqui no Market Makers, eu me incluo nisso. Não siga o que eu falar sem você refletir sobre essas informações. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa seu joinha para dar aquela força e levar esse conteúdo para mais gente. Bom, já estamos em julho, no meio do ano, e é até difícil pensar no tanto de coisa que já aconteceu, né? A gente já teve quase que uma quebradeira de bancos nos Estados Unidos, a inflação parecia que ia ser o maior problema do ano e já mudou todo o cenário, os juros que parecia que ia subir sem fim, agora já fala de queda de juros, enfim, muita coisa que mudou. Eu gosto de fazer esse exercício de comparar o que estava sendo dito no começo do ano e o que está sendo dito agora, na segunda metade do ano. Por maior que seja a convicção de alguém sobre um tema, a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer a seguir. E se não conseguirmos nem saber o que vai acontecer nos próximos dias, imagina meses ou anos. O mais importante é você saber que as projeções são feitas baseadas naquilo que o analista tinha naquele momento de insumo. E isso pode mudar a qualquer momento, como a gente viu mudar nesse primeiro semestre, com um monte de coisa nova que aconteceu em juros, petróleo, inflação, até o cenário do setor financeiro americano. Enfim, isso tudo vai mexer com as projeções e o analista tem que mudar a sua opinião com base nisso. Se alguém falar que sabe o que vai acontecer nos próximos dias no mercado com certeza, olha, ou esse cara é mal intencionado, ou ele simplesmente não sabe que não sabe. O famoso efeito Dunning-Kruger. Resumindo esse efeito, né, ele diz que quanto menor o conhecimento que uma pessoa tem sobre um assunto, maior tende a ser a confiança que ela tem sobre isso. Esse gráfico aqui explica muito bem isso. Para explicar melhor o que eu estou falando, eu resolvi fazer um pequeno exercício. Eu reli as primeiras newsletters do Market Makers do ano e comparei elas com o cenário atual. Foi muito bom ver que desde aquela época, a gente já comentava sobre o quão barato a Bolsa Brasileira estava. E a gente terminou esse primeiro semestre vendo isso na Bolsa, né? Uma forte alta que as ações tiveram. Mas muita coisa que vinha sendo dita no começo de 2023 mudou completamente ao longo desses 6 meses. Na primeira newsletter de 2023, eu trouxe dados históricos do S&P 500 para mostrar que depois de anos de forte queda, ele pode ter uma forte alta, mas não é descartado que ele poderia continuar caindo, né? Lembrando que em 2022 o S&P caiu aproximadamente 19%. E as projeções eram que esse cenário poderia se manter de queda. Então não é porque ele caiu tanto que ele poderia voltar a subir, ele podia continuar caindo. E muita gente apostava nisso, tinha muito gestor que estava short no índice americano, mas só nesse primeiro semestre ele teve uma valorização de 16%, sendo que de março para cá ele subiu quase que continuamente sem correção. O Nasdaq subiu 30%, né, que é o índice de ações tecnológicas lá nos Estados Unidos. Ou seja, o que aconteceu nesse meio tempo acabou sendo determinante para mudar essas projeções, que foi principalmente ali em março, quando o Fed sinalizou que provavelmente ia parar de subir os juros ou não ia subir tanto quanto o mercado achava. Isso deu uma aliviada no mercado de renda variável e ajudou nas altas. Em outra carta nossa, também em janeiro, um gestor disse que a única certeza que ele tinha para o Brasil a partir de 2023 era que os juros teriam que subir, porque com esse novo governo assumindo, né, um governo mais de esquerda, uma nova matriz econômica seria testada e isso provavelmente ia aumentar os custos do país, ia aumentar o risco e isso fazer o juro subir. E qual foi um dos melhores investimentos da primeira metade do ano no Brasil? Foi justamente a aposta no fechamento dos juros, né, que é a queda dos juros futuros. Isso vem justamente pela sinalização que a gente até viu na última reunião do Copom, que a gente pode já esperar um corte de juros nas primeiras reuniões desse primeiro semestre, né? A próxima reunião vai ser em agosto e já tem gente que aposta numa queda de 50 pontos base na taxa de juros brasileira. Então isso o mercado começou a colocar na conta que os juros poderia cair quando muita gente até imaginava no começo do ano que ele ficaria parado ou até teria que subir. Na segunda newsletter de 2023, olha essa, o gestor explicou por vários motivos porque o petróleo talvez fosse a opção mais segura de investimento nesse momento, né? Diante de tanta incerteza, o petróleo aparecia como uma grande oportunidade de investimento. E o motivo para o petróleo subir eram vários, né? A gente vem vivenciando um baixo nível de investimento em novas
produções de petróleo, né? Isso é algo que já vem acontecendo nos últimos anos. O risco de fornecimento vindo da Rússia, ou seja, a Rússia poderia parar de ofertar petróleo, né? E nesse mercado, quanto menor a oferta, se a demanda não cair, o preço tende a subir, além de toda a incerteza que a gente via em outros campos de produção, né? Então isso tudo levava a crer que o petróleo podia subir até mais de $100, né? Como muita gente acreditava. Acontece que o petróleo já caiu mais de 10% até então, né? No primeiro semestre caiu cerca de 13% os contratos futuros do barril de petróleo, e tem gente que já fala que ele pode cair ainda mais até o final do ano. A gente viu que como o mercado ele trabalha suas projeções com base nos dados que eles têm. No começo do ano, acreditava-se que o petróleo podia voltar para $100, e agora que ele já caiu mais de 10% e já está ali na faixa dos $70, tem gente que acha que ele pode cair até $50. Ainda na tese envolvendo petróleo, diversos gestores falaram no começo do ano para manter distância de Petrobras, pois poderia haver muita influência política e isso teria um forte impacto na companhia que colheu várias melhorias ao longo dos últimos anos. Após a troca do governo e as mudanças que tiveram na diretoria da estatal, a política da companhia sofreu uma influência menor do que esperada e a Petrobras hoje mostra-se um dos melhores investimentos da Bolsa. Para não me estender muito, vou fechar com o dólar. Acho que foi o caso mais claro aí de projeção que não deu certo, né? O dólar foi visto como uma proteção de carteira nesse ano, não só por todo o risco de recessão que a gente via mundo afora, como até pela mudança de governo aqui no Brasil. E o dólar, muita gente acreditava que ia continuar subindo, podia chegar até R$6, e muita gente sugeriu isso como proteção, né? O dólar estava ali na faixa dos R$5,20, R$5,30. Hoje em dia o dólar está cotado a R$4,85 e cada vez mais projeções mostram que o dólar pode cair. Já tem gente falando que R$4,50 é uma realidade, porque todo o cenário mudou, né? Tanto as surpresas positivas que a gente teve em avanço de reformas aqui no Brasil, como até a melhora aí do clima do mercado, que ajudou a diminuir o risco e fazer com que o dólar se desvalorizasse em relação ao real. Bom, podia continuar falando vários casos, mas deu para entender, né? Qualquer tese pode sofrer uma mudança de rota por eventos que vão ocorrendo com o passar do tempo. Como diz um grande amigo meu, o João Braga, o gestor da Encore, eu sou pago para mudar de opinião. O importante é destacar que não devemos ter medo de mudar de opinião das nossas premissas iniciais. Isso é normal, mudar de opinião faz parte do mercado e tudo bem você estar certo ou errado. Guarda essa lição com você. É muito mais importante você mudar de opinião porque o cenário mudou do que você simplesmente ficar apontando o dedo para o gestor, o analista, o economista que projetou alguma coisa e o cenário aconteceu o oposto. Isso aí não tem nada de produtivo. Foca em entender por que o cenário mudou e menos em querer achar algum culpado. Afinal, o dinheiro é seu, né? Mesmo que você tenha seguido alguém cegamente, quem vai perder o dinheiro com isso é você. Tá, e como estão as nossas convicções nesse momento? A carteira do Market Makers está com praticamente todo o dinheiro alocado em ações. A gente está com uma parcela menor em caixa, mas praticamente 90% do dinheiro está aplicado em ações, o que demonstra aí o nosso otimismo em relação às empresas que estamos investindo. Reparou que eu não falei otimismo com Bolsa Brasileira nem Ibovespa, né? Isso porque praticamente todas as ações que a gente investe são empresas small caps, que são aquelas empresas de menor valor de mercado e que a gente faz um filtro fundamentalista através de métricas operacionais para chegar naquelas empresas que são as mais bem ajeitadas e que têm maior potencial de valorização dentro desse grupo. As small caps, em geral, tendem a aproveitar mais o ciclo de queda da Selic que a gente deve começar a ver ao longo desse segundo semestre. E caso o cenário macro piore, esse filtro de escolher as melhores empresas também vai nos proteger num cenário mais adverso. Se você quer conhecer mais sobre a nossa carteira, filosofia de investimentos, você pode acessar o mememakers.com.br e ver mais informações sobre como virar assinante da comunidade. E o fundo Market Makers está disponível nas plataformas da Empíricos Investimentos e também do BTG Pactual. Assim você pode conhecer mais o nosso trabalho por trás dos podcasts que você já está acostumado a acompanhar por aqui. Mas e você? Teve alguma outra lição que você aprendeu nesse primeiro semestre? Comenta aqui no vídeo que eu quero saber mais o que vocês acharam. E claro, não esqueça de deixar seu like no vídeo e de seguir nas redes sociais o Market Makers. Seu apoio é muito importante para o projeto, para que a gente possa crescer e levar o melhor conteúdo do mercado financeiro
para você e para todo mundo que quer ser investidor. Lembrando sempre que toda quinta-feira às 18 horas tem episódio novo do Market Makers aqui no YouTube ou na sua plataforma de podcast. E se você ainda não recebe as nossas newsletters, essas que eu citei nesse vídeo, é só clicar no link da descrição, deixar o seu e-mail, que todo dia você receberá gratuitamente um insight de investimentos da nossa equipe do Market Makers. Até a próxima!